O país onde as mulheres não podem ser lésbicas não fica escondido em alguma ilha isolada ou território inexplorado. Ele está nos mapas, é reconhecido pelas Nações Unidas e, mesmo assim, abriga uma realidade que beira o inimaginável. Imagine viver em um lugar onde amar a pessoa errada pode significar prisão, humilhação pública ou até morte. Onde a orientação sexual é tratada como uma doença, um crime, uma vergonha. Agora imagine que isso não se aplica a todos, apenas a elas, apenas às mulheres. Esse país existe e não é o único. Mas o que acontece lá ultrapassa o limite do controle estatal e entra no campo da opressão invisível, da vigilância social, do terror psicológico. Nesse lugar, meninas crescem ouvindo que o amor deve seguir uma única direção, um único formato, um único gênero. Homem e mulher, nada mais. Qualquer desvio, por menor que seja, é punido. Não apenas pela lei, mas pela própria família, pelos vizinhos, pelos colegas de escola. A polícia, quando entra em cena, não vem para proteger, vem para corrigir. As leis são vagas, mas suficientemente cruéis. O Código Penal não menciona diretamente a homossexualidade feminina, e essa é justamente a armadilha. Sem leis claras, qualquer interpretação serve para punir. Atos contrários aos bons costumes, conduta imoral, desonra à família, termos subjetivos usados como base legal para prender, espancar, expulsar e destruir vidas. Relatos reais se multiplicam, mulheres forçadas a casamentos com homens, mesmo tendo deixado claro que não sentem atração por eles, jovens levadas a clínicas de cura, onde são submetidas a sessões de tortura física e emocional para se tornarem normais. Escolas onde professoras são demitidas por rumores. Hospitais que negam atendimento a pacientes que se recusam a declarar que são heterossexuais. E tudo isso se intensifica em áreas rurais, onde a tradição é a lei suprema. Ali, o pai da família ainda tem o direito de decidir o destino da filha. Ele pode oferecer a mão dela em casamento como forma de quitar dívidas. E se descobrir que ela ama outra mulher, pode lavar a honra da família. E esse termo, você já sabe, é sinônimo de violência, muitas vezes mortal. Você pode estar se perguntando, por que elas não fogem? Por que não abandonam o país? A resposta é mais cruel do que parece. Fugir custa caro, exige documentos, contatos, segurança. E essas mulheres foram privadas de tudo isso desde o nascimento. Elas não têm liberdade financeira, muitas nem mesmo têm um celular. Vivem sob vigilância constante e quando tentam escapar, descobrem que o mundo não é tão receptivo quanto gostariam. Refugiadas lésbicas são rejeitadas em muitos países. Precisam provar, com detalhes íntimos e dolorosos, que são realmente quem dizem ser, o que sentem, o que vivem. É como se a dor precisasse ser validada para ser aceita. Mas nem tudo é silêncio. Nos últimos anos, vozes começaram a se levantar. Em segredo, claro. Usando aplicativos criptografados, comunidades digitais começaram a surgir. Pequenos grupos de apoio, onde mulheres compartilham conselhos, medos, rotas de fuga, onde se chamam de irmãs, de guerreiras, de sobreviventes. São redes frágeis, mas fundamentais, e é nelas que a esperança respira. Alguns poucos jornalistas conseguiram acesso a essas histórias. Com câmeras escondidas, filmaram encontros em casas abandonadas, conversas sussurradas em cafés isolados, trocas de olhares carregadas de medo e afeto. E nesses vídeos, a mesma pergunta sempre aparece de um jeito ou de outro. Até quando? Enquanto o mundo segue em frente com pautas sobre liberdade, diversidade e respeito, existe um recorte da humanidade sendo apagado lentamente, sem que ninguém perceba. No país onde as mulheres não podem ser lésbicas, o silêncio é a arma mais mortal. Ele corrói por dentro, ele suga a esperança, ele transforma amor em culpa, identidade em fardo e desejo em sentença. Ali, a sociedade foi construída sobre a imagem da mulher submissa. Não há espaço para questionamentos. Desde pequenas, elas são ensinadas a sorrir, a baixar a cabeça, obedecer. O sistema educacional reforça a ideia de que o único caminho aceitável é o da esposa devota. Não há representação de mulheres fortes, independentes ou fora dos moldes tradicionais. A mídia é censurada, livros são banidos,
e as histórias de amor entre duas mulheres, quando aparecem, são classificadas como aberrações ou como fruto de possessão demoníaca. E o mais insano é que nesse contexto o corpo da mulher não pertence a ela, seu corpo é território do Estado, da religião, da família. A virgindade é monitorada, o comportamento é regulado, até as roupas são fiscalizadas. Mas o amor é invisível e por isso é tão perigoso, porque não pode ser controlado, porque escapa aos olhos da lei, mas não aos olhos da tradição. E tradição naquele país é uma prisão de portas abertas. Você até pode sair, mas o mundo lá fora continua apontando o dedo. O nível de vigilância sobre as mulheres que se desviam do padrão é assustador. Denúncias anônimas são comuns. Uma vizinha, um colega, até um parente pode entregar uma mulher por comportamento suspeito. Isso pode ser um corte de cabelo considerado masculino, pode ser uma amizade muito próxima com outra mulher, pode ser recusar um casamento arranjado. A suspeita já é suficiente para iniciar um inferno. Interrogatório, exclusão social e, em muitos casos, violência física e sexual. E é nesse clima de opressão que muitas mulheres vivem duplas ou triplas vidas. De dia, são filhas obedientes, esposas silenciosas, funcionárias discretas. De noite, arriscam tudo por uma troca de mensagens, um olhar, um encontro rápido em um lugar onde ninguém possa ver. E mesmo nesses raros momentos de fuga, o medo está presente. O medo de serem descobertas, o medo de estarem sendo seguidas, o medo de que aquela noite seja a última. E por mais que pareça distante, o que acontece nesse país não é uma exceção, é parte de um padrão global de silenciamento. Segundo a IELGA, Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex, em mais de 70 países, a homossexualidade ainda é criminalizada. Em alguns deles a pena é morte, e as mulheres quase sempre são as mais invisíveis entre os invisíveis, porque quando se fala em direitos LGBTQIA+, o foco recai sobre os homens. As lésbicas continuam sendo vistas como um fetiche, como uma fase, como algo que pode ser corrigido com o homem certo. Mas a verdade é que elas existem, elas resistem, e cada ato de amor clandestino, cada recusa em se calar, cada lágrima escondida se torna parte de uma revolução silenciosa. É como se essas mulheres carregassem o peso do mundo nas costas e ainda assim continuassem andando. Você que está assistindo isso agora, talvez nunca tenha imaginado que amar alguém possa ser um ato de coragem, mas para essas mulheres, é. Cada gesto, cada escolha, cada respiração precisa ser pensada, porque a punição pode vir sem aviso, sem defesa, sem justiça. E por isso esse vídeo existe, para mostrar o que não querem que você veja, para dizer com todas as letras que essa realidade não pode ser ignorada, que essas mulheres não são estatísticas, são pessoas, com sonhos, com histórias, com dores e com uma força que você talvez nunca conheça, mas que mesmo assim existe, vive e resiste